O cheiro natural do Johnny fez uma garota linda engasgar fora da biblioteca do campus. Não é metáfora, ela realmente engasgou. Faltam 48 horas para a formatura. E Johnny tem notas medianas. Futuro incerto e ainda é virgem. Nos próximos 2 dias, Johnny testará as coisas mais estranhas e cientificamente comprovadas que supostamente atraem as mulheres. Será que ele vai conseguir? Restam 48 horas para a formatura? Johnny passou 4 anos estudando artes criativas, o que significa que a IA pode tomar seu emprego, e ele aproveitou para ficar com os amigos. Como um introvertido, virou o ajudante dos outros. Mesmo namorando, ele sempre ia para a zona da amizade. Porém, estatisticamente, isso não era esperado, já que desde o fim dos anos 70, a maioria dos estudantes em universidades americanas é mulher. As chances deveriam favorecê-lo, mas a maré seca do Johnny parece um deserto. Ele tentou a manosfera, tentou revistas masculinas, e agora só resta uma coisa: a ciência. Johnny se lembra de uma aula de educação social que fez no primeiro ano da faculdade. Uma daquelas aulas em que ninguém prestava atenção porque era logo depois do almoço, e o professor ficava falando vínculo de casal de um jeito meio paquerador. Mas uma coisa ficou: o cheiro. Johnny aprendeu que o cheiro tem um papel real na atração. Segundo o estudo da camiseta suada de 1995, mulheres preferiam o cheiro de homens com genes MHC do sistema imunológico diferentes dos seus. A combinação aumenta as chances de descendentes saudáveis, e isso basta para Johnny. Ele pega um moletom sujo do cesto e corre para o pátio. Esse é seu primeiro erro. Mulheres podem considerar cheiros masculinos atraentes, especialmente na ovulação, quando o estrogênio sobe e aumenta a sensibilidade a sinais ligados à testosterona. Mas não quer dizer que você deva cheirar como uma cueca esquecida no vestiário. Johnny aprende isso quando uma estudante quase vomita na frente dele. Faltando 30 horas para a formatura, Johnny precisa mudar de estratégia agora. Ele promete ser tão focado quanto é desejoso, mas antes de se concentrar, ele toma o banho mais agressivo da sua vida. Ele se esfrega com um gel 5 em 1, a versão de autocuidado da água sanitária. Ele se repreende, limpa os dedos e faz uma raspagem masculina de emergência, e acaba esvaziando meio frasco de colônia barata no ar e atravessando-o várias vezes. Algumas roupas limpas e Johnny renasce, um novo homem, confiante, transbordando aura. É hora de levar o show para a rua. No corredor do dormitório, Millie, colega de estudos de Johnny e estudante de comunicação que ele acha bonita, passa por ele. Ela sorri de canto, fazendo o cérebro de Johnny travar, mas logo revira os olhos e vai embora. Veja, as mulheres tendem a ter sistemas olfativos mais sensíveis, o sistema sensorial responsável pelo nosso olfato, e isso desempenha um grande papel na estrutura da excitação feminina. Isso comunica boa saúde, o que significa maior adequação como parceiro, e também se alguém é seguro de se estar por perto ou se é alguém a ser evitado. O problema de Johnny não era cheirar demais, mas sim parecer que se esforçava para isso. E se o cheiro tem a ver com saúde, então talvez isso nem seja um problema de cheiro, talvez seja um problema inteiro do Johnny. 23 horas para a formatura. Desde sempre, homens recorrem a um recurso de emergência. Jovens, ingênuos e cheios de hormônios sentem necessidade de se fortalecer. Ter músculos pélvicos fortes, boa circulação, hormônios equilibrados e peso saudável melhora o desempenho masculino na vida e na cama. Você sabe, ganhar na loteria genética, estudos relacionam postura, jeito de andar e simetria à atratividade. E todos esses nerds não podem estar errados, certo para, eventualmente, marcar um golaço. Johnny vai à academia sem camisa, corre na esteira e não é uma cena bonita. A versão dele de um estilo de vida saudável é uma dieta de miojo, sessões de Yu-Gi-Oh! Que duram o fim de semana inteiro e uma velha partida de ping-pong. Tudo isso regado com uma pitada de frustração sexual. E dá pra ver, ele aperta o botão de inclinação e aumenta o ritmo. Quando Johnny volta, está deitado no chão. Uma treinadora atraente abana uma toalha enquanto um homem gordo e suado tenta fazer respiração boca a boca. Enquanto a treinadora faz um exame básico, Johnny balança a cabeça animado dizendo: Johnny leu isso, algumas vezes. Ouvir e perguntar não é só educação, mas também fortalece a intimidade emocional. Porém, ele quer ser o alfa só por uma piada sobre supino. Mais tarde, a treinadora parte sentindo uma forte repulsa. Mas Johnny não se abala. As garotas gostam de um bom senso de humor, certo? É hora de se dedicar ou se formar.
faltando 20 horas para a formatura. Enquanto almoça no refeitório, um grupo de garotas passa pela mesa de Johnny. Elas convidam os amigos dele e Johnny, tecnicamente, para uma festa da Irmandade mais tarde naquela noite. Vai ter DJ, um torneio de beer pong e muitos petiscos caseiros deliciosos. A piada se fez sozinha. Johnny vai direto ao ponto. Alguns sorrisos educados, alguns olhares constrangidos e o convite é imediatamente retirado. Johnny senta ali, mastigando, percebendo que mais uma vez confundiu confiança com permissão. É uma pena, pois um ótimo senso de humor sem problemas é realmente um dos afrodisíacos mais poderosos que existem. Fazer alguém rir ativa os caminhos de recompensa do cérebro, dopamina para prazer e motivação, endorfinas para sensações boas e ocitocina para vínculo e confiança. Faça ela rir, e você pode fazer ela. Bem, você entendeu a ideia. O riso compartilhado fortalece laços e aumenta a atração de alguém. Ou ris, como Johnny diz, ao sinalizar inteligência e bons genes. Ele cria conexão. Isso sinaliza inteligência, consciência social, segurança emocional. E pode aumentar suas chances de uma mulher deixar você vê-la nua. Se feito corretamente, claro. Mas Johnny não fez isso. Ele confundiu ser engraçado com ser sem filtro. Erro comum de comediantes, podcasters e adolescentes. Mas não é hora de entrar em parafuso. Para sair da trajetória da autogratificação, Johnny precisa sacudir a poeira e tentar de novo. Ele não sente orgulho do que está prestes a tentar agora, mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Faltando 18 horas para a formatura, Johnny retorna ao dormitório com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Todos perguntam o que houve, mas ele insiste que está bem. Como muitos jovens, o lobo frontal de Johnny ainda não está totalmente desenvolvido, e a frustração o afeta muito. Após o fiasco na fraternidade, percebeu que talvez nem tudo gire em torno dele. Ele lê sobre atos de bondade online e quer tentar. O altruísmo é visto como uma qualidade desejada em parceiros de longo prazo, indicando maturidade emocional, confiabilidade e cuidado com o outro. É ciência sólida quando alguém age de forma altruísta. Isso pode aumentar a sensação de segurança, estimular hormônios de vínculo como ocitocina e serotonina e reduzir o estresse no cérebro. A gentileza faz as pessoas relaxarem, facilitando a conexão. Johnny arregaça as mangas e começa a trabalhar. Ele prepara brownies caseiros para a festa como oferta de paz, sem paquera ou piadas, só na vibe. Ele leva os brownies cedo para ajudar, empilha pratos, limpa e fica fora do caminho por um breve momento. Está funcionando. Então, Johnny abre a boca, e assim, ele se torna o primeiro homem na história registrada a ser banido permanentemente da Casa Kappa Gama. Faltam 12 horas para a formatura. Johnny não vai recuar, mesmo que isso signifique destruir todos os mitos sobre a sexualidade feminina antes de gozar. Ele só tem mais uma aula antes dos melhores anos da vida dele acabarem, e ele vai, aos poucos, se desiludindo com a vida adulta. O professor encerra a última aula de História Americana, e agora, o futuro está nas mãos dos alunos. O auditório vibra com alívio, ambição e o otimismo típico de quem ignora o valor do aluguel. Millie, colega de estudos e paixão de Johnny, senta-se à sua frente. Esta é a última chance que ele terá de causar uma boa impressão duradoura. ênfase na parte boa para mostrar competência, inteligência, capacidade de ser visto como alguém que tem a vida sob controle ou, pelo menos, sabe em que ano a Guerra Civil terminou. Competência é atraente, pois sinaliza criatividade, adaptabilidade e a capacidade de enfrentar desafios e oferecer valor. Características que evolutivamente aumentam sucesso reprodutivo, confiança, competência e reduzem respostas ao estresse. O que, como Johnny está aprendendo lentamente, é basicamente o jogo todo. Johnny levanta a mão e há um suspiro audível. Os olhos do professor se arregalam perigosamente. De repente, todos os olhos na sala estão voltados diretamente para ele. O coração de Johnny dispara no peito. Ele sente as mãos suadas, abre a boca e sua voz começa a falhar. Sua voz falha no meio da frase. Ele gagueja. Alguém ri no fundo do auditório. Ele começa a falar cada vez mais baixo, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Isso não está ajudando. Mulheres geralmente preferem vozes graves e confiantes, especialmente nas fases férteis. A profundidade vocal está associada à estabilidade hormonal, confiança e uma dominância sutil. A cada segundo, Johnny parece se desculpar por existir. E então, em algum lugar entre o pânico e a improvisação, ele faz uma reviravolta inesperada com uma teoria sobre Abraham Lincoln ser um vampiro gay em um bar de quinta categoria. Isso poderia ter sido um sucesso, mas num ambiente acadêmico, destrói suas chances. É toda a energia que Johnny tinha. Depois, ele para de falar.
O professor agradece pela contribuição e logo segue adiante. Johnny sente a camisa colada ao corpo e o mundo desabando. Restam 8 horas para a formatura. Baixa autoestima raramente é atraente, a não ser que você também tenha problemas. Os amigos de Johnny o aplaudem de pé após a aula. A intenção é apoiar, mas parece mais uma cerimônia pública de humilhação. Johnny normalmente não se importa em rir de si mesmo. Autodepreciação é meio que a marca dele, mas essa é difícil de engolir. Johnny corre para a biblioteca do campus e lê rapidamente todos os livros de autoajuda, guias de confiança e manifestos motivacionais disponíveis. Ele devora tudo. É como uma palestra do TED para pegar mantras, mentalidades, frases de poder. E funciona. Ele começa a se sentir surpreendentemente calmo e confiante. Uma dose de confiança surge, melhorando sua postura, tornando pensamentos mais ousados e liberando a criatividade. Enquanto os amigos de Johnny curtem as namoradas e se preparam para o ano sabático, ele está sozinho. Com apenas sua confiança recém-descoberta, uma compreensão vaga de limites e 12 horas restantes no relógio, 6 horas para o fim. Como todo acadêmico desesperado, Johnny recorreu ao único lugar onde pode conseguir respostas: ChatGPT. A conversa fica sombria. Até Chad já teve o suficiente. Ele diz a Johnny para escolher entre o celibato ou uma solução definitiva. Johnny conclui que só resta uma opção. Avista uma meia encardida no quarto. Quer saber? Está difícil demais de assistir. Podemos só... Ei, Johnny, presta atenção. Essa parte é importante. A diferença entre ser desajeitado e ser abusivo. E Johnny, apesar de todos os seus muitos erros, não é o tipo ruim de cara. Ele respeita limites, aceita um não como resposta na primeira vez que ouve. Ele não deixa comentários nojentos em fotos provocantes, não usa álcool como estratégia, não persegue, manipula ou se vinga. Quando é rejeitado, ele não espalha boatos. E ele entende. Ele realmente entende o conceito de consentimento. Isso já coloca Johnny à frente de um número alarmante de homens. Johnny não é perigoso nem um predador. Ele é apenas irritante, e ser irritante é algo que dá para consertar. Faltam 4 horas para a formatura. Apesar das evidências em contrário, Johnny na verdade é emocionalmente inteligente. Não do tipo que sempre diz as coisas certas. Isso já ficou claro, mas sim do jeito que realmente importa. Ele reconhece o que sente, lida com isso e não desconta nos outros. Após 2 dias de rejeição, constrangimento e fracasso público, Johnny não desconta nos outros, nem culpa as mulheres por seus problemas. Ele assume que a culpa foi dele, e isso é uma qualidade atraente em um parceiro. Inteligência emocional não é sobre processar informações corretamente, é sobre controlar as emoções, manter o respeito sob pressão, lidar com a decepção sem se tornar hostil. Johnny contata as garotas em quem deu em cima recentemente, pede desculpas e assume a responsabilidade. Todas aceitam bem, todas menos uma, e isso o afeta de forma diferente. Para Johnny, acabou. A formatura se aproxima. Sua virgindade parece mais presente do que nunca. Seja qual for o experimento dele, falhou claramente. Não porque a ciência estava errada, mas porque tentou apressar a humanidade. Faltam 2 horas para a formatura, Johnny está no meio de uma realização importante. Não é uma realização cinematográfica, mas silenciosa e incômoda, surgindo quando você para de entrar em pânico. Millie, ele gosta dela desde o primeiro ano, talvez até a amasse. Não sabe quando isso passou dos limites, mas claramente passou. Como não percebeu? Como ele passou 4 anos buscando sinais errados enquanto o certo estava ao lado? Nas sessões de estudo, a espiral começa. Então alguém bate na porta e Johnny congela. É a Millie, desconfortável e nervosa. Ela se sente mal pelo ocorrido com Johnny mais cedo, sem querer estragar o ânimo dele. Quando ele iniciou uma guerra química com Colônia, ela entrega uma sacola de presente no corredor. Por sorte, Johnny fica sem palavras e, pela primeira vez no dia, não estraga o momento. Ambos se sentem seguros e respeitados. E Johnny não sente mais que está ficando sem tempo. Falta 1 hora para a formatura quando os colegas de Johnny voltam ao dormitório para pegar becas e capelos. Uma meia está na maçaneta da porta. Veja costumes sexuais curiosos ao redor do mundo ou clique neste vídeo.